Plano de 1 GB. É a realidade ou não? Bom, hoje eu estou aqui com o Arley da Zap Telecom, né? A gente tem uma série de vídeos aqui no data center da Zap Telecom mostrando o funcionamento desse data center incrível. E hoje a gente está num take um pouco diferente, mostrando um pedacinho da recepção. E eu já estou com ele aqui, com o Arley. Tudo bem, Arley? E aí, Thalisson, tudo jóia? Tudo ótimo, e você, cara? Tudo ótimo, bem-vindo novamente, né? Obrigado. Vamos tratar de assuntos aí que todo mundo tem muita dúvida. Levar bastante informação para essa galera, né? Exatamente. Cara, inclusive hoje é um tema que particularmente eu tenho muita curiosidade, porque a gente está montando o nosso provedor de internet. Sim. E eu vejo realidade de vários provedores de internet pelo Brasil entregando planos de 1 GB. Sim. Algumas dúvidas que eu tenho em cima disso isso é marketing, isso vale a pena, não vale a pena, e até mesmo como que a galera, o provedor que está nos assistindo, consegue entregar planos de 1 GB, seja por marketing ou não, sabe? Sim. Por vontade própria ou não, mesmo para o cliente não usando isso, porque a gente sabe que não usa, né? Sim. Mas antes da gente se aprofundar nesse tema, claro, eu já vou pedir para vocês deixar o like, se inscrever no canal e conferir todas as mídias sociais e até meios de você entrar em contato com a Zap Telecom aqui na descrição do vídeo. A Zap Telecom, você encontra link dedicado da Zap em todo o Brasil, em qualquer lugar do Brasil, eles conseguem te entregar um link dedicado para vocês vender seu planinho de 1 GB, aí a gente vai entender como. E se você quiser fazer o colocation aqui no data center da Zap também, tem alguns vídeos aqui no canal. Cara, tá incrível. Bom, mas Arley, eu já quero começar com a clássica aqui, tá bom? Planos de 1 GB. Nós precisamos disso, levando em consideração as novas tecnologias que vêm surgindo, tá? Eu não estou dizendo a casa do assinante estar preparado ou não. Sim. Quero falar um pouco de tecnologia. A gente tem Apple Vision da Apple, a gente tem carros futuristas, sim, a gente tem cada vez mais equipamentos cada vez mais modernos, querendo cada vez mais banda. A gente estava tendo um bate-papo aqui até mesmo de um sistema de streaming, né, que em 8K sim. ele chega a consumir tanto, e aí você vai explicar mais para nós. E eu estava vendo essa semana, ontem na verdade, um vídeo da TV 3.0, que você vai poder interagir direto pela sua televisão ali para comprar um produto que já está acontecendo. A gente está vendo uma novela, o cara está usando um chapéu, eu já posso direcionar meu controle ali para o chapéu, já efetuar a compra. Cara, recursos que cada vez mais consomem o uso da internet, né? E aí, cara, entregar planos de 1 GB é uma realidade viável, pensando em todas essas modernidades que a gente está vendo? Sim. A gente realmente vai usar ou não? Bom, sim, é viável, tá? Hoje os equipamentos, né, a tecnologia que vem evoluindo, nos equipamentos que a gente entrega tanto para o cliente quanto que a gente monta nosso backbone, nossa infraestrutura de core, hoje 1 GB é algo que é bastante simples, bastante fácil de você gerenciar e entregar. Né? Com o aumento dos dispositivos de IoT, com o aumento de você mesmo salientou, de capacidade de qualidade de produtos, né? de TV, streaming. Né? Hoje na sua casa tem N dispositivos na rede. Né? Já existe geladeira, micro-ondas, já existe qualquer coisa, os celulares, né? E a tecnologia vai aumentando desses dispositivos com capacidade de utilizar mais banda. Né? Então hoje o 1 GB ele se torna uma realidade tanto dizendo em relação a marketing quanto a técnico. Né? O técnico hoje entregar 1 GB é super tranquilo. Tá? Basta você seguir se preocupar com alguns detalhes. Né? Você não pode entregar qualquer access point lá ou ONT. Você não pode ter qualquer switch, qualquer roteador na sua infraestrutura. Mas é plenamente viável e não é algo que é absurdamente caro. Né? O caminho que é a fibra aguenta passar o giga até mais, isso, né? Dependendo dos equipamentos hoje, que estão na ponta. Né? A fibra, né? O vidro lá, o meio físico é o mesmo, só muda as pontas só. Então hoje, se a gente falar de 1 mega até 100 GB, é o mesmo meio físico. Perfeito. Sem se preocupar com nada. Tá? Até mais, tá, gente? Até mais. Mas vamos falar de uma realidade. 100 GB, né, para você entregar numa casa, aí já eu acho demais. Né? É verdade. O 10 GB eu já acho demais hoje. Né?
mas vai acontecer em algum momento. Mas o 1 GB hoje, esse meio físico, ele já cobre tranquilamente, sem grandes problemas. Legal. Bom, pergunta número 1 aqui já então, já que a gente está falando de equipamento, né? Sim. Consigo entregar 1 GB usando uma MikroTik lá na minha borda? Consegue, mas você tem um problema com a quantidade de clientes simultâneo, né? Por quê? O MikroTik, ele funciona bem, gente. Eu sempre fui defensor de MikroTik, eu nunca fui contra o MikroTik. Porque se não fosse o MikroTik, não existia esse monte de provedor que a gente tem hoje. Verdade. Né? Então, óbvio, eu vou poder usar um MikroTik que ele é switch router? Não, porque o próprio switch router, você vai na documentação, ele tem uma capacidade de roteamento de 300 MB, 400 MB. Então, se o seu cliente for fazer um teste de banda e ele tiver todo o aparato técnico para tal, não vai bater 1 GB, né? Então, assim, parta para uma router board, né, para uma 1036, 1072, né, algo maior, porque aí ela dá conta, ela tem essa capacidade, ela já tem porta de 10 GB, já tem processador para isso, ela já tem backplane para isso, né? E agora com o sistema operacional dela, o 7, eu esqueci o nome do sistema operacional dela agora, mas o 7, ele já tem capacidade de trabalhar com ASIC, ou seja, não necessariamente precisa rotear tudo no próprio processador do equipamento. Né? Se você tiver um hardware, né, comprar aquela versão x86, que é para servidores, e colocar uma placa de 10 GB lá, que tem a ASIC, ele roda boa parte no ASIC dela, Caramba. que faz com que você ganhe muita performance. Ele trabalha como se fosse um equipamento grande, né? Como um Cisco, como um Juniper, que tem o ASIC interno. Então, dá para você trabalhar dessa forma já com a versão 7. Agora, quando você tem um servidor, você roda aquela versão x86 que você instala no servidor, aí dá para você usar um ASIC no servidor, que seria uma placa de rede com ASIC embutido. Não adianta comprar aquela placa mais barata também, que ela não tem, ela vai usar o processador como ASIC. Mas você pode comprar uma placa que normalmente é uma placa bem mais cara, tem alguns modelos aí, conhecidos no mercado, né? Não é nada difícil de achar, que você roda todo o roteamento na própria placa de rede. Caramba, cara. Que acelera, né? E tira a carga do processador. Bom, né? a gente sabe que se a gente quer entregar planos de 1 GB, não adianta economizar. Na verdade, não tem como... Cara, se a gente quer correr, a gente precisa de um carro rápido, né? A gente precisa ter um bom motor, Exato. na verdade, para entregar uma coisa certa, né? Então, é o que eu quero trazer com isso. Será que você poderia citar alguns equipamentos dentro do POP do cara, antes da gente falar de link, antes da gente falar de ONT, de tudo isso, né? Por exemplo, OLT a gente tem várias no mercado, eu acho que isso não muda muito a partir do momento que o cara já trabalhar com a GPON, né? Sim. Mas, cara, o que mais ele precisa ter? Ele tem que ter um N8000, ele tem que ter um A10, de repente se não for um N8000 pode ser um Cisco e tal, porque são várias realidades de provedor. Sim. E às vezes ele tem e fala, poxa, eu vou ter que trocar esse equipamento que eu tenho para um outro então? Eu vou pegar aquela sua frase, não precisa economizar, não pode economizar. A minha frase, na minha opinião, você precisa gastar certo. Perfeito. Né? Sim, porque não é o céu é o limite, né, gente? Quando a gente fala de tecnologia, o céu é o limite. A gente vai de 1 a 1 milhão num piscar de olhos. Então a gente precisa gastar certo, né? O que para mim seria gastar certo? Se eu vou usar, eu vou precisar de um switch para fazer Layer 2 na minha rede, eu vou comprar um switch de marca conhecida, né? Não adianta eu botar um switch, nada contra D-Link, tá, gente? Mas tem switches D-Link que funcionam super bem, mas para esse tipo de coisa não funcionam tão bem, porque ele tem uma limitação de MAC address, tem algumas coisas que a gente tem de levar em consideração para não ter um problema lá na frente. Porque às vezes você está lá com o seu switch D-Link, ele suporta 1000 MAC address, por exemplo, e você tem lá 2000 clientes, você vai ter no mínimo 2000 MAC address na sua rede. E aí você vê na portinha dele lá que é de 10 GB, está passando 300 MB, aí você fala, não é o meu switch o problema, mas porque ele está com capacidade de MAC address estourada. Né? Então você ir para um Huawei, para um Cisco, né? Eu também não recomendo você trabalhar com Layer 2 com MikroTik, eu também não recomendo. O MikroTik ele é bom como a router board, né? Quando você entra na parte de roteamento da router board mesmo. Mas a parte de switch não me agrada muito.
Tá? Apesar de ser fácil de mexer e tal, e ter um monte de porta de 10 GB, tem alguns suítes aí que são até interessantes. Hoje no mercado você acha coisa boa no mesmo preço de MikroTik. Tá? Quando eu falo coisa boa, até Cisco, você vai pegar um usado, você não vai pegar novo, você pega uma linha do Nexus aí, cara, tem mais capacidade do que o MikroTik e vai te dar uma performance melhor e uma segurança maior, né? Então, Layer 2, coloque um switch. Sempre é bom você ter um switch na sua estrutura para você expandir porta, porque porta de switch tem um preço e porta de roteador tem outro preço, né? Roteador, né? Eu posso usar um MikroTik? Pode usar um 1036, eu acho até melhor o 1036 do que o 72, tá? Por causa de hardware mesmo. O hardware do 72 tem um problema, ainda tem esse problema, tá? Então, o 36 eu acharia melhor trabalhar com o 36 do que o 72. Então, posso usar? Pode, ótimo, mas compra uma linha da 1036 que já tenha porta 10 GB, que já tenha 2 fontes, né? Que é uma preocupação para você ter 2 fontes de energia no seu POP, né? Para ela fazer aí o seu roteamento e seus NATs também. Ok. Eu poderia usar um A10 para fazer os NATs ao invés do MikroTik? Sim, poderia, mas aí você tem um custo um pouco mais elevado. Porém, você tem um monte de outros recursos que o A10 te agregam, na parte de segurança principalmente, né, que ele consegue detectar ataque, já faz uma certa ação. Claro que isso é tudo embutido no preço. Né? O Houston é o mesmo parecido com o A10? Houston também trabalha da mesma forma, tá? Ele faz essa análise do tráfego e atua de acordo com o que você quiser. Eu quero que ele pegue esse IP que está sendo atacado, eu não tenho uma nuvem de mitigação, né? E bloqueie ele na internet. Então ele vai bloquear, vai dropar tudo ali, troca os seus clientes para outro IP e a vida para os seus clientes segue. Porém, se tiver conexão de entrada, né, vamos supor que você tenha aí algum cliente seu que tenha câmeras, né? Ele precisa desse acesso externo. Isso vai parar de funcionar. Porém, a sua rede está íntegra, né? Então você tem que ter esse tipo de preocupação também, tá? Legal. Então, um Houston, um A10 ou uma solução de OneGuard, né? Também você consegue fazer isso, que daí é um servidor que ele trabalha em paralelo com o seu roteador. Né? Tudo isso é possível, só que requer mais investimento, óbvio. Você tem o ganho da tecnologia, você tem o ganho da segurança, né? E mão de obra especializada. Não é só comprar o equipamento e botar lá, né? Okay. Ou você estuda e implanta, ou quando você comprar, você já contrata alguém que faça esse trabalho para você, né? Até venha com experiências de fora, porque às vezes você não tem experiência de trabalhar com o produto e o produto te entrega uma série de coisas que te agregam, né? Tem um caso de cliente nosso aqui que nós aqui na Zap nós usamos toda a solução da OneGuard, né? Temos a nossa mitigação interna, a gente suporta uma certa capacidade internamente, ou seja, não há nem mudança de latência. E também temos uma nuvem que a gente contrata para a gente ter essa segurança aqui dentro. Então, o meu cliente, ele já tinha um A10 na estrutura dele, e ele veio contratar o nosso serviço de OneGuard. Eu falei, cara, você não precisa do OneGuard, porque o A10 também já faz o que o OneGuard faz. Né? Então você precisa configurar esse cara. E aí ele já tinha uma equipe que dava suporte para ele no A10, a gente só foi lá e falou, faça isso, isso, aquilo. O pessoal fez, ele ficou satisfeito, ele não gastou um centavo a mais. Legal, né? legal. Então, por isso que eu falo gastar certo, né? E não gastar indiscriminadamente. Perfeito. Então, voltando lá, tendo um roteador MikroTik, tá, para fazer esse trabalho, o A10, né, podendo fazer essa parte do CGNAT, mas você pode fazer também no MikroTik, né? Até certo ponto funciona bem, até uma certa quantidade de clientes funciona super bem. Ok. O PVPoE é um problema no MikroTik, né? Porque ele funciona numa única CPU. Você pode ter lá o 1036 com 36 CPUs, mas o PVPoE só vai rodar em uma CPU. Então, se você tem uma queda num trecho da sua rede que tem muito cliente, ela vai dar uma certa travada. Ok. Né? Porém, funciona. Tá? Se você dividir isso, funciona muito bem. Mas aí eu indicaria usar um NE, tá? Ok. Um Huawei. Ok. Por quê? Porque fazer PVPoE num Huawei é simples, né?
Isso tecnicamente dizendo, tá, gente? Tá. Porque num Juniper é possível, num Cisco é possível, mas tecnicamente dizendo é mais fácil fazer num Huawei. Curiosidade aqui, te interrompendo rapidinho, tá? Sim. PPPoE ou IPoE? Qual Olha, dos dois? Os dois são plenamente funcionais. Tá. Mas nem o IPoE também no MikroTik, na CCR também não, né? O ideal seria partir para É porque ele roda numa única pastilha, independente, no único CPU, tá? Tá. O IPoE você sente menos, tá? Porque ele usa boa parte do DNS, ele usa menos, porém o DHCP está lá ainda, ele está entregando os IPs, né? Ok. Então, assim, não é que eu não recomendo, né? Vocês vão ter essa característica de serviço. Perfeito. Tá? Numa queda longa, né? Numa queda de boa parte da sua rede, de bastante clientes, acima de 100, cara, ele vai sofrer para limpar essas conexões e quando voltar ele também vai sofrer para refazer essas conexões. Tá? Mas enquanto não tiver esse tipo de problema, funciona perfeitamente, vocês nem percebem que tem um MikroTik ali. Tá? Ok. Então, com a sua rede autenticando pouco por vez, que é o normal de uma rede, ela vai crescendo com o tempo, os próprios clientes vão desligando, rebutando o equipamento, não é todo mundo ao mesmo tempo, a sua vida é super tranquila. Vive né? normal. Normal, exatamente. Então, para você evitar esse tipo de problema, aí parte para um Huawei. Né? O Cisco também é relativamente fácil fazer o PPPoE. Tá? Mas o Huawei hoje, como tem uma boa base aí de suporte, né? Os próprios softwares de gestão, aí, o IXC, o Hubsoft, todos esses caras eles já têm integração com o Huawei nativo, às vezes facilita a vida de Muita gente que sabe mexer também com Huawei hoje em dia, né? Exatamente. Hoje quase todo mundo aí que presta serviço, né? O Huawei para ele é o padrão. Com certeza. Porque até é simples. Né? O Huawei simplificou bastante. Né? Bom, então nós já temos alguns pontos aqui, né, pessoal? Falando da parte interna, né? A gente sabia que a gente tem que gastar certo, né? Então é interessante você procurar o seu consultor primeiro, fazer um bate-papo com ele, explicar que você quer entregar planos de 1 GB, pensando no futuro, pensando no marketing, pensando até numa possível concorrência. Mostre esse vídeo aqui para ele, né? Para ele pegar essas dicas aqui também. E aí você vai ter uns insights, ele vai te dar mais algumas dicas aí. E uma curiosidade aqui, é interessante a gente ter a opinião de mais de um consultor? Eu acho que sim, tá? Vocês podem ligar, inclusive, aqui na Zap, gente, tá? O link está aqui na descrição, olha aí. A gente também presta... Esse bate-papo, gente, nem cobrança existe, tá? Porque, assim, a gente vai orientar o que fazer, o que deixar de fazer, onde investir mais. Óbvio que eu não vou fazer a Zap não vai fazer uma análise detalhada da sua rede atual, né? A gente também faz, mas aí existe um custo. Mas esse bate-papo com o seu consultor, com a gente e com você... Né? Ou se você mesmo for o seu consultor, né? Você for o técnico da sua infra, liga aqui, a gente bate um papo, isso pra gente nunca vai ser um problema. Legal. Tá? Bom, o telefone vai estar aí na descrição do vídeo para vocês, tá? Exato. Bom, agora, antes da gente falar... e toda a infraestrutura que é interessante você ter de proteção para o data center, né? A gente fez um vídeo falando de Tier 1, Tier 2, Tier 3 e Tier 4, e aquelas recomendações, né, gente? De ter redundância, de ter banco de bateria e tal. A gente está falando de equipamento, mas é interessante que você tenha todo esse ecossistema montado, né? Agora vamos lá. Plano de 1 GB. Sim. Se eu tiver 20 clientes, eu tenho que ter 20 GB? Não precisa, tá? A questão toda é o seguinte, você vai ter o grande problema, né, ou a grande preocupação que você tem de ter é o cliente vai fazer o teste de banda. Porque no teste de banda é que ele vai usar aquele 1 GB efetivamente naquele momento ou não. Né? O mínimo que você precisa ter é 1 GB de banda. Esse é o mínimo. Por quê? Para a hora que qualquer cliente for fazer o teste. Então, quando os clientes estão acessando a internet normalmente, como a internet ela trabalha por rajada, né? Ele baixa o conteúdo, faz um cache local e trabalha se for um streaming. Se for uma página, um site, ele faz requisições não contínuas, né? Cada vez que você clica lá que ele faz a requisição e volta. Então, cada protocolo tem uma forma de trabalhar. Né? Então, por que é obrigatório ter 1 GB? Para o seu cliente poder fazer esse teste. Ok. Ah, mas eu posso ter um servidor de teste online, né? Tem o Okla, que você pode montar ele localmente? Pode. Né?
aí você vai ter de fazer com que o seu cliente só teste naquele servidor que está na sua rede. Entendi. Né? E lembrando, ele vai testar a conexão dele até o seu core, porque o seu servidor vai estar lá. Ele não vai testar a internet efetivamente. Agora, se você tiver 1 GB de link, nem precisa ter servidor local, porque ele vai fazer o teste para a internet para qualquer outro servidor que estiver lá disponível e você tem a capacidade disponível. Né? E na hora de fazer o teste, ele vai usar essa capacidade toda. Né? Ele vai topar meu link? Não, esse teste é muito rápido, ele não vai atrapalhar os outros clientes. Né? E aí ele vai bater lá 1 GB e o seu cliente vai ficar satisfeito. Vai ficar feliz, né? Exatamente. Caramba, então é super interessante a gente cada vez entregar planos mais altos para os nossos assinantes. Até pensando nisso, o nosso provedor de internet que a gente está montando, é a nossa ideia, se Deus quiser. São planos, né? Claro. Se vai dar certo, a gente vai estudar ou não, né? Exato. Mas a gente quer levar plano de 1 GB direto para o assinante final. Então, pensando nesses benefícios aí do cliente baixar em rajada e a banda ficar cada vez mais livre, né? E claro, a gente tem que fazer uma aula básica também. Já entendemos aí do data center, né? Já entendemos como é que funciona aí um pouco do sistema de rajada. Claro que você vai se aprofundar um pouco mais nisso, você vai estudar, vai fazer o bate-papo com o seu consultor aí, né? Ou você pode ligar aqui na Zap também. Mas a gente tem o lado do assinante também, não é verdade? A gente tem N vídeos fazendo unboxing de roteadores Wi-Fi 6, que acho que hoje é a realidade, né? Sim, Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6, né? Exato. Uma curiosidade bem curiosa agora aqui mesmo, para ser provocativa. Sim. O Wi-Fi 5 GHz, ainda vale a pena? Eu quero dizer se ainda vale a pena no quesito... Cara, o Wi-Fi 6 já está aí, já é uma realidade muito... Está aí, está praticamente o mesmo preço de um roteador com Wi-Fi 5, sabe? É nesse ponto que eu ia entrar, nos valores. Né? Hoje, os valores para você ter um provedor que vai entregar um serviço de 1 GB ou um provedor que não vai entregar um serviço de 1 GB, a diferença não é tão grande assim. Né? Então já é bom preparar esse passo, porque esse passo, como eu falei, é inevitável. Então, hoje eu vou comprar um switch que só tem porta giga. Vou comprar um roteador que só tem porta giga. Ele vai passar para de 1 GB? Vai. Só que daqui a pouco não vai mais. Né? O volume, né? É o volume. Então, na casa do usuário ou no seu POP, vale a pena você às vezes gastar 5%, 3% a mais, ou às vezes é só ter esse bate-papo com o consultor, ou aqui na Zap mesmo a gente orienta isso. Às vezes até mais barato, porque quando você começa a produzir um equipamento em longa escala e o outro está parando de produzir, o preço inverte. Né? Nós estamos naquele limiar que o Wi-Fi 6 está muito próximo ou igual ao Wi-Fi 5. E daqui a pouco isso vai inverter. O 5 vai ficar mais caro do que o 6. Caramba! Porque quanto mais você produz, mais barato fica o equipamento. Né? Não estou dizendo que o antigo lá, o 2.4, é mais caro que o 5. Não, porque ainda produz muito. Né? O 2.4, eu acho que dificilmente vai parar de produzir. Ok. Porque existe muito equipamento, muito aparelho, muito hardware que trabalha só em 2.4. Inclusive celulares novos. Lâmpadas, até umas lâmpadas e tal. Exatamente, câmeras, né? Tem muita coisa que trabalha em 2.4. E do 5 para o 6, funciona com o outro. Né? Só que o 6, a performance é muito maior. Né? E na casa do cliente, né, uma preocupação aí muito importante é com os equipamentos do cliente. Perfeito. A gente não pode, não é que a gente não pode, a gente tem de se atentar, quando o cliente vai fazer o teste de banda, aí o cliente fica falando, só está dando 100 mega. Só está dando 100 mega. Ele faz na TV dele, só dá 100 mega. Né? Possivelmente, ele deve estar ligado em cabo, né? E a conexão dele não é giga, é fast. Okay. E o fast só passa 100 mega. Então vai dando 100 mega e aí vai ser o seu técnico vai lá, vai ter o translado, que é gasolina, que é transporte. Você chega lá, o seu técnico vai com o equipamento certo, com porta giga, com Wi-Fi já 5 GHz, né? Para fazer os testes no equipamento. Aí ele não vai detectar problema nenhum. Né? E o seu cliente vai ficar toda hora, só bate 100 mega, só bate 100 mega. Aí muda a pessoa que falou, né? Você foi lá, atendeu o Joãozinho.
Aí amanhã você vai atender a Mariazinha, porque eles também não se conversam. É verdade. E aí, cara, assim, é bom treinar a equipe que vai atender clientes que têm plano de 1 GB, né, ou superiores a 100 MB, vamos falar assim, que tem de se atentar ao aparelho celular, tem de se atentar ao equipamento que seja Wi-Fi, ao equipamento que seja cabeado, né, para fazer o teste no lugar certo. Legal. Porque senão não adianta. Inclusive você não frustra o seu cliente a comprar um plano de 1 GB, sendo que na casa dele ele não tem como usar 1 GB. Também tem essa questão. Né? Ah, eu tenho 10 equipamentos de 100 MB. Eu vou conseguir usar? Depende. O seu cliente já tem um switch de 1 GB na casa dele? Depende. Se for tudo cabeado. Se for tudo Wi-Fi, entra a questão do Wi-Fi 6. Você tem que botar um Wi-Fizinho lá que comporte essa capacidade. Dúvida aqui agora. Sim. Eu consigo entregar essas altas bandas para os meus assinantes final? Logo a gente está falando aí de XG-PON, XGS-PON. Já tem alguns vídeos no canal, são equipamentos aí já com porta de 2,5 GB para cima, na sua maioria 10 GB, né? Mas em breve a gente fala mais sobre isso. Mas eu tenho essa segurança de entregar planos de 1 GB com o link da Zap Telecom também. Com certeza tem, né, galera? A gente já conhece aqui a confiança. Inclusive é o link que nós vamos ter lá no nosso data center também para atender os nossos clientes. Então vocês vão ver a gente tendo um feedback real, mostrando, fazendo tudo, né? Mas, e fala um pouquinho mais para nós aí também dos links que vocês entregam pelo Brasil. Exatamente. Hoje o link da Zap, a gente está entregando ele já com mitigação, tá? Então a mitigação até 10 GB, a gente faz essa mitigação dentro da nossa infraestrutura. Então a gente tem equipamentos que fazem essa mitigação, né, para ataque, que é algo que a gente tem que se preocupar hoje, isso vem acontecendo bastante. A gente já entrega o link pelo mesmo preço, que não existe nenhum adicional, tá? Para ataques de até 10 GB, a gente segura aqui e não tem nenhum custo a mais para o cliente. Que maravilha. Tá? A gente entrega, né, o nosso link com burst, né? Ou seja, você contratou 1 GB, né, é até algo interessante. Você precisa ter 1 GB de link para poder suprir esse cliente que ele faz o teste de banda para plano de 1 GB. Você pode vir aqui na Zap, contrata 500 MB com burst para 1 GB e só no burst que vai passar esse 1 GB. E o que é o burst? O burst você pode usar 36 horas no mês, tá? Para ser cobrado de algo a mais. E esses testes de banda demoram segundos. Então você pode comprar um link de 500 MB com a Zap, já com essa proteção de anti-DDoS até 10 GB de ataque embutido, com o mesmo valor, e o seu cliente de 1 GB ele vai fazer o teste de 1 GB e vai bater 1 GB. Vai bater rapidinho ali o teste, duro. Você não vai usar 36 horas no mês. Você não vai usar. Não né? Por mais que todo mundo fique testando, não vai. Não vai usar. É verdade. Né? O fato de você ter 500 MB de link, você tem uma quantidade X de clientes, sei lá, 200, 300, em média, entre 100 e 300 clientes. Você não vai usar, por mais que eles façam o teste o tempo todo, você não vai usar 36 horas no mês. Então, aqui na Zap a gente vende o link com burst. Né? O que é um link burstable? Né? Ou seja, você contrata uma quantidade de banda e a gente libera para você até o dobro. E você paga de acordo com o uso. Então, um provedor que ele queira comercializar link de 1 GB, não precisa contratar 1 GB de link. Aqui na Zap ele vem e contrata 500 MB, a gente libera até 1 GB de burst para ele. Né? Aí esses clientes vão fazer o teste de banda, ele vai passar. Né? E de acordo com os cálculos do burst, né, que isso é um cálculo padrão de telecom, que é o tal do 95 percentil, esse 5% que ele passar, ele não tem cobrança. Caramba. E o que é esse 5% no mês? São 36 horas. Né? Então, no mês, ele pode usar 36 horas acima dos 500 MB contratado, que ele não vai ter nenhum centavo a mais de custo. Então, ele pode contratar um link de 500 MB com a Zap, que já vem com toda essa parte de proteção de anti-DDoS e tudo mais, até 10 GB de ataque. Né? A grande maioria dos ataques hoje é em torno de 2, 3 GB, por isso que a gente usou 10, que é o número... Ok, já bem acima, né? Boa parte dos ataques a gente vai segurar aqui mesmo. Tá? Então, a gente já limpa esse tráfego para ele, já entrega esse tráfego para ele já com proteção, e ele tem esses 500 MB a mais para fazer os testes de banda dos clientes. Então, como um teste desse demora 10 segundos,
Pô, para ter 36 horas de uso vai ser bem grande, né? Se o seu cliente ficar o dia inteiro fazendo teste ali, né? Exato. Além de mais um detalhe. Pensa que o provedor ele vai atender um evento que vai ser num final de semana, uma feira, alguma coisa. Ele não precisa contratar mais link. Perfeito. Ele vai lá, monta a estrutura, ele ele vende isso para o evento e ele pode consumir acima de 500 MB que ele vai ter essa banda disponível. Então, ele vai pagar para a Zap? Isso vai. Porém, ele vendeu esse serviço e não mudou contrato, não mudou nada. Né? E ele tem isso. Né? E a Zap ela também contrata links assim. Por isso que a gente consegue entregar dessa forma. Que né? maneiro. Exatamente. Bom, então essas são umas vantagens aí, né? De inúmeras outras vantagens de você ter um link da Zap Telecom dentro do seu provedor de internet, do seu data center, da sua empresa, na verdade. Cara, Arley, eu queria te agradecer, cara, pelo bate-papo, pela aula, por nos explicar, deixar a coisa mais fácil para a gente entender que realmente é interessante sim a gente levar planos... Usamos 1 GB aqui como exemplo, que é o que os provedores estão fazendo, mas levar cada vez mais bandas para o seu assinante final, você não só se limitar naquela taxinha ali, não é verdade? Mas, e sim, entregar altas taxas, altas bandas, tá? Arleyzão. Obrigado mais uma vez. Obrigado por ter vindo. A gente vai ter mais um vídeo com o Fausto, a gente vai falar sobre Data Center Edge. Exatamente. Né? Assistam os outros vídeos na Zap. É algo novo que acontece aí, que está acontecendo, é o Edge. E, gente, liguem para aqui, tiverem dúvida, liguem aqui, conversem com a gente. A gente não tem esse tipo de estrelismo aqui. A gente vai falar com você, se você tiver alguma dúvida, coloque no vídeo aí também. Na descrição, comentários, quando vocês comentam, a gente vai responder. Eles leem todas e respondem todas, de verdade. Tá. Bom, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, tem um QR Code na tela para você entrar em contato com a Zap, saber mais do link dedicado, tá bom? Para você poder entregar 1 GB para o seu assinante final. Também os meios de contatos vão estar todos na descrição do vídeo. E, cara, comentem dúvidas. É muito interessante quando vocês comentam dúvidas. Exato. A gente vem respondendo, o pessoal da Zap também fica atento em todos os comentários. Isso só enriquece a discussão. Né? Com certeza. É isso aí. Um beijão, um abraço no coração de vocês e até o próximo vídeo.